Chegamos com mais apuração aqui no Live CNN, apuração que chega com o André Jankowski sobre a retomada dos voos domésticos. Jankowski conversou agora há pouco com o CEO da Azul. Qual a previsão aí, Jankowski? Ele está bem otimista, né? A gente sabe que o setor aéreo foi um dos que mais sofreram durante a pandemia, então a gente teve ali praticamente zerados os voos. Agora a situação também está um pouquinho complicada. Cerca de 40% dos voos que estariam voando normais realmente estão no ar. Mas o John Hodgerson, numa entrevista que eu fiz com ele, ele comentou que por causa daquele efeito rebote, aquele consumo de vingança, muita gente vai querer voar nos próximos meses. Aí também é uma maneira de você até ajudar ali a convencer os investidores a, de repente, comprarem uma ação da Azul, que caiu bastante de valor, ainda nem se recuperou do tombo do ano passado. A gente separou um trechinho aí para vocês verem sobre o que o John Hodgerson também falou sobre o governo. Ele quer aí, por exemplo, mais medidas para ajudar o setor aéreo, porque ele disse que é um setor fundamental para a gente tocar ali no dia a dia. Nós entendemos que nós temos uma indústria saudável quando as coisas estão indo bem, mas quando tem que parar todas as suas aeronaves no mesmo tempo, porque todas as cidades do país estão numa situação de crise, é muito difícil, é muito complicado. Então, por isso, a gente prefere focar nas coisas que podem ajudar o setor com capital de giro nesse curtíssimo prazo. Dá a gente prazo para pagar essas taxas, mas todo mundo recebendo 100% do que é devido. Eu acho que isso é muito importante. E quando você tem uma empresa que não entrou em recuperação judicial, tem um dos nossos concorrentes que entrou em recuperação judicial, as outras empresas que não entrou têm que pagar 100%. Empresas que estão em recuperação judicial, eles podem não pagar 100%. Então, eles têm uma vantagem por isso. Então, você não pode levar vantagem porque você entrou e outro não entrou. Então, isso que nós estamos dizendo, que nossa intenção é pagar todo mundo 100%. Mas nós só precisamos tempo para fazer isso. E a entrevista completa está lá no site do CNN Business, então é só entrar www.cnnbrasilbusiness.com.br. André, agora vamos continuar nesse assunto que é importante. Todo mundo está ansioso por voltar a viajar. O setor aéreo teve um impacto forte no ano passado, nesse ano ainda continua, mas já há mais flexibilização quanto a essas viagens. Qual o impacto como um todo que a gente pode destacar no setor aéreo desde o início da pandemia? Quais as maiores perdas que tivemos e como que está até a Azul nessa conversa que você teve com o CEO? Olha, até uma citação que o John Hodgerson fez, né? Então, por exemplo, a empresa que ele falou que está em recuperação judicial é a Latam, né? Então, a Latam foi uma das que mais sofreu durante esse período de pandemia e até mesmo as duas fizeram uma espécie aí de code share, né? Que é quando você pode comprar uma passagem por uma companhia, mas se não tiver voo disponível, não tiver uma demanda, você acaba voando pela Latam, no caso, né? Então, comprar Azul, voa na Latam e vice-versa. Então, a gente está vendo ali que o setor aéreo está sofrendo. No ano passado, demorou muito mesmo para a gente ter ali uma ajuda do governo federal por meio de créditos, do BNDES. Não é à toa que muitas dessas empresas nem conseguiram ir atrás. E a gente sabe que aqui no Brasil, a gente tem ali três grandes companhias aéreas e que, de alguma maneira, também estão passando por essa dificuldade. E o Brasil, né, o governo federal, está tentando abrir, de fato, esse mercado, não trazer principalmente aquelas companhias aéreas de baixo custo. A questão é que tem que atrair num momento tão complicado como esse. Você que está acostumado a ver o Jankowski aqui no Live CNN explicando tudo detalhadamente, já leu o texto do Jankowski lá no site? Ele também escreve assim, fácil de você entender. Ele começa, inclusive, falando assim, olha, você que está achando estranho o título da reportagem em meio à pandemia, então dá uma conferida lá no site do CNN Brasil Business, que é tão didático quanto aqui no Live. É jornalismo moleque.